Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de ergonomia, falando sobre o tema de ergonomia cognitiva. Nós vamos abordar os processos emocionais e mentais do nosso pensamento. Os processos cognitivos, eles envolvem aprendizagem, atenção, memória, linguagem, raciocínio, tomada de decisão e percepção, né? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos para vocês e esclarecer como nós podemos estimular o nosso cognitivo. Vamos falar dentro do processo cognitivo da percepção. Bom, como nós podemos estimular a nossa percepção? Vou dar alguns exemplos para vocês. Ficando sozinho não é tão ruim. Então, nós podemos estar observando o céu, as estrelas, a natureza, a diversidade da natureza, a diversidade também do mundo animal, observar o comportamento dos animais, nos observar em relação ao que o nosso corpo está solicitando para nós, dançar, perceber o nosso corpo em movimento, cantar, né, nos escutar, diferenciar odores, sabores, enfim, tudo que nós podemos estar percebendo em relação a nós mesmos, ao outro e ao ambiente, nos faz nos ligar à percepção que hoje em dia nós vivemos de uma forma muito mecânica, né? Às vezes nós fazemos as coisas no automático, sem pensar, sem perceber o que está acontecendo à nossa volta. Outro aspecto cognitivo é a linguagem. Então, como nós podemos estimular a nossa linguagem? Bem, através da leitura, da diversidade, né, das leituras, como por exemplo os livros de histórias, de poesias, sobre uma outra cultura, auxiliando as crianças, né, nos deveres escolares, lendo um livro para um adulto, para um idoso, narrando, interpretando, contando uma história, né, ou falando da nossa própria história também. Através de músicas, né? Escutando, tentando compreender as letras das músicas, o seu significado, palavras novas, ampliando realmente o nosso arsenal de palavras e de significados. Então, nós podemos muito trabalhar um pouco mais em cima da nossa linguagem. E isso nos ajuda também a expressar mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o raciocínio, que é um outro processo cognitivo. Então, como nós podemos estimular o nosso raciocínio? De várias formas, né? Eu vou dar assim, alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, jogando um jogo de xadrez, né? Eu preciso pensar nas estratégias, então eu estou usando o meu raciocínio. Outros jogos de tabuleiro, como dama, ou o próprio dominó, né? Então são jogos que nós fazemos também com cartas, né? Para a gente poder usar, pensar nas estratégias e raciocinar como nós vamos fazer, juntando aquelas cartas para poder ganhar o jogo, né? Um exemplo. Mas também escrevendo um diário, né? Lembrando dos fatos passados, das datas, e colocando isso no papel, né? Não deixa de ser um pouquinho também colocar a nossa história. Então, raciocinar sobre os fatos. Por exemplo, fazer um livro de receitas, fazer crochê, tricô, né? Coisas onde você tenha que usar a sua capacidade de raciocínio, pensando em quantos pontos, né, você tem que fazer aqui
agora nesse momento e depois naquele outro momento, né, na execução da sua habilidade ali manual. E também organizar, por exemplo, um livro de fotografias da família, lembrando, né, daquela data, onde foi tirada aquela foto, em que momento, em que local, o nome daquelas pessoas que estavam juntas ali no passado, ou num momento mais próximo do seu presente, né? Então, assim, existem muitas formas, inclusive, de mudarmos, muitas vezes, até a notra rotina, né? Se nós vamos por um local, começar a fazer um outro local até eu chegar ao trabalho, né? Por outro caminho. Então, essas questões que nos tiram da dinâmica do automatismo, de estarmos fazendo as coisas mecanicamente, fazem com que nós precisamos usar o nosso raciocínio, né? Para executar uma conta, né? Enfim. E é dessa forma que a gente vai estimulando a nossa capacidade de raciocinar sobre as coisas. Vamos falar agora sobre a memória, que também é outro aspecto cognitivo. Quem um dia já não virou e falou assim, nossa, eu tô ficando esquecida, eu esqueço da chave do carro, esqueço aonde eu largo as coisas. Quem já não fez isso? Então, como nós podemos estimular a nossa memória? Então, tem muitas formas da gente poder fazer isso, inclusive através de caça-palavras, palavras cruzadas, dominó, um quebra-cabeça, né? Vai ajudar muito também no trabalho da nossa memória. Ler um livro, assistir um filme, e depois você contar para alguém, narrar para alguém, né? Porque você vai ter que lembrar daqueles fatos todos. Então, isso é importante também. Fazer uma lista de compras, né? Então, colocar item por item, guarda. Na hora que você vai fazer a compra, evita ao máximo de ler a lista, né? Um exemplo, para a gente tentar puxar pela nossa memória. Isso é muito importante, né? Deixa eu ver. Tomar banho, por exemplo, de olhos fechados, ou você sentar um pouquinho dentro do seu quarto, também de olhos fechados, e começar a lembrar o que tem em cada parte da sua casa, onde estão as coisas, né? Onde você guardou determinadas coisas, aonde ficam algumas coisas. Então, assim, tudo isso é uma forma da gente memorizar, né? Lembrar, por exemplo, datas, pensar nas datas de aniversários dos familiares, né? Por exemplo. Então, tudo isso nos estimula muito a melhorar a nossa memória. Agora vamos falar um pouquinho sobre a atenção. De todos os processos cognitivos que nós falamos, todos eles, na verdade, envolvem um pouquinho a atenção. Tudo que nós precisamos fazer na vida, a gente precisa de atenção, né? Até para evitar acidentes, não colocar a nossa vida e a dos outros também em risco, né? Então, nós precisamos dirigir com atenção. E isso precisa também treino, porque hoje em dia nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes sem atenção. Quando você viu o celular, você escutou alguém, você falou com alguém e, na verdade, assim, você não dispensou a devida atenção, né? Aquele fato, aquela pessoa, né? Ou aquela situação, que às vezes pode gerar vários problemas na sua vida. Então, a atenção ela precisa ser trabalhada também, precisa ser estimulada, precisa ser organizada dentro da gente, né? Como algo de extrema importância. Então, como que a gente também pode
estimular essa atenção. Então, tudo aquilo que eu já falei nos outros vídeos, por exemplo, você fazer palavras cruzadas, né? Quando você está ali concentrado, fazendo, e isso requer atenção. Quando você está fazendo um jogo de memória, né? Isso requer atenção. Quando você faz um quebra-cabeça, né? São coisas que eu já falei, inclusive, nos outros vídeos. O jogo de tabuleiro, jogos online. Então, tudo isso requer a nossa atenção. Ler um livro requer a nossa atenção, né? Então, você estar focado naquilo que você está fazendo, né? Se eu estou lendo o livro, eu preciso estar focado, eu preciso estar ligado naquilo que eu estou fazendo, né? Porque senão acaba acontecendo que muitas vezes a gente leu e não sabe o que leu. Ou você deixou as panelas no fogão e saiu e esqueceu, largou. Então você não está focado naquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. A gente está ligado no que nós estamos fazendo, no aqui e no agora, né? Então, as formas, por exemplo, de colocar uma música e uma televisão e você ler um livro, né? É uma forma de você treinar, inclusive, a sua atenção. Porque você tem que não se ligar ao barulho, né? E focar naquilo que você está fazendo. Que aquilo não possa tirar a atenção. Inclusive, a gente percebe que em vários trabalhos, em muitos esportes, né? Tudo requer a nossa atenção. Atravessar uma rua, né, requer a nossa atenção. Por isso é tão perigoso você dirigir falando ao celular, ou você passar uma rua falando ao celular, ou estar desatento, né, para aquele momento. Então, assim, ou a criança que está falando com você também, né, às vezes você está falando outra coisa e você não dá a atenção, né, ou um idoso para aquele momento. Então, muitas coisas acabam acontecendo e a gente não quer que isso ocorra, que todos fiquem bem. Então, vamos, através de várias atividades que eu já coloquei em vídeos anteriores, né, tudo também nos ajuda a trabalhar a atenção. Então, vamos investir mais na nossa atenção diária, né, e a atenção, inclusive, até em nós mesmos, né? Às vezes a gente também precisa um pouquinho de atenção, assim como os outros.